Glória a Deus, aleluia, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os irmãos, todos os ouvintes da Rádio Ágape, todos os irmãos aí do Facebook, com a santa e gloriosa paz do Senhor nessa noite, irmãos, noite abençoada, onde nós estamos aqui iniciando mais um trimestre do estudo bíblico da palavra, irmãos. Nessa noite vamos dar início aí ao quarto trimestre desse estudo bíblico da palavra, e nós estamos aqui muito felizes, né? Porque eu creio que Deus vai falar grandemente aos nossos corações, irmãos. Quarto trimestre, vamos aqui iniciar a lição número 1 nessa noite de hoje, né? E com certeza Deus vai falar grandemente aos nossos corações nessa noite abençoada. Amém, irmãos? Antes de iniciarmos mais essa jornada aí, nós vamos estar aqui orando, agradecendo a Deus, colocando nossas vidas nas mãos do Senhor nessa noite de hoje. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai amado e querido, meu Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos aqui louvar o Teu nome, agradecer ao Senhor, engrandecer o Seu santo nome, meu Pai. Te agradecer, meu Deus, por todas as bênçãos, meu Pai. Agradecer porque até aqui o Senhor tem sido conosco, Senhor, nessa caminhada. Queremos agradecer por tudo. Senhor, eu quero te entregar, meu Pai, esse quarto trimestre do estudo bíblico da palavra, Senhor. Tome aqui nas suas mãos, Senhor, que seja feito segundo a tua vontade, que seja feito tudo de acordo com o teu querer, Senhor. Em nome de Jesus. Quero colocar tudo nas suas mãos, meu Pai. Que o Senhor venha nos ajudar, Senhor. Que o Senhor venha nos capacitar. Coloca aqui a minha vida nas suas mãos, a vida aí dos ouvintes da Rádio Ágape, a vida aí dos irmãos do Facebook, Senhor, dos congregantes, dos obreiros ali do ministério, segundo o coração de Deus, que o Senhor possa estar indo de conta a cada um, Senhor, repreendendo todo impedimento, Senhor, repreendendo, meu Pai, todo o levante do inimigo, Senhor, contra essa obra, contra esse estudo bíblico que venha caindo por terra, que o Senhor venha nos dando a vitória, meu Pai, em nome de Jesus, neutralizando toda ação do maligno contra as nossas vidas, Senhor. É o que nós te pedimos nessa noite, meu Pai. O Senhor vem aí, meu Deus, acrescentando as vidas. O Senhor vem aí, meu Pai, levantando vidas, novas vidas também, para estar aí aprendendo a Tua palavra, Senhor. Além dos irmãos que já têm acompanhado, que o Senhor possa estar aí também, Senhor, em nome de Jesus, levantando mais vidas para estar aí aprendendo a Tua palavra, Senhor. Porque toda honra, toda glória nós te damos e te agradecemos nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, estamos aí iniciando mais essa jornada, né, do estudo bíblico da palavra do Senhor. E eu creio que vai ser uma bênção do Senhor. Já quero agradecer a todos que estão entrando aí. Amém? Daqui a pouco que nós vamos estar aí abençoando cada irmão. Mas desde já, irmãos, é uma nova jornada que nós iniciamos. Vão ser 3 meses, mas nós cremos que 3 meses de muita bênção para as nossas vidas. Amém? Quarto trimestre de 2020, nós sabemos que este ano, irmãos, este ano não foi fácil para ninguém, né? Com essa pandemia que teve aí, com a crise que teve aí, não foi fácil para ninguém. Mas eu creio, irmãos, que nós vamos fechar o ano agradecendo a Deus. Vamos fechar o ano com chave de ouro, através dessa lição, essa lição maravilhosa. Vamos apresentar aqui a lição para todos os irmãos. Amém? Está aqui, irmãos, a lição. A lição é a fragilidade humana e a soberania divina. A fragilidade humana e a soberania divina. O sofrimento e a restauração de Jó. Irmãos, só o título aí já é maravilhoso, né? Só pelo título nós podemos ver, irmãos, que Deus tem muito para nos ensinar. Nós aprendemos só no título dessa lição que nós somos frágeis, irmãos. Nós somos frágeis, né? Mas nós temos um Deus que é soberano. Nós temos um Deus que é poderoso. Nós temos um Deus que está no controle das nossas vidas. Vamos estar aqui, irmãos, aprendendo muito da palavra do Senhor sobre muitas questões que nós temos nas nossas vidas. Muitas coisas que eu e você nos questionamos muitas vezes. Nós vamos estar aqui, irmãos, respondendo, né, como eu disse, em termos, né, em partes, biblicamente falando, né, o que a Bíblia traz de resposta, o que a Bíblia traz de orientação, de direcionamento sobre vários temas das nossas vidas. Por que que o justo sofre, né? Por que que o justo sofre? Por que muitas vezes o ímpio prospera e o justo sofre? Várias questões, irmãos. Todas as vezes que estamos sofrendo é por causa de pecado, né?
Então, várias questões nós vamos estar aqui, irmãos, aprendendo com a palavra de Deus nesse trimestre abençoado. Amém? Desde já, Deus abençoe minha esposa, Nilma Silva, né? Missionária Nilma, que já está aí. O meu filho, Pedro Henrique, que Deus abençoe. A nossa diaconisa Tereza Cristina, que Deus abençoe a vida dela, do nosso diácono Antônio. Deus abençoe a diaconisa Neide Amaral, que está aí. Evangelista Jefferson, Carol, Giovana, que Deus abençoe toda a família. Deus abençoe a nossa irmã Nilde Vila Nova, já está aí também, aluna aplicada. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe minha filha, Suzane Gonçalves, que está aí também. Nossa diaconisa Osmarina está aí também, creio que o diácono Roberto, né? Não sei se ele está trabalhando hoje. A nossa irmã Taline, os filhos da nossa diaconisa Osmarina, que Deus abençoe a todos, viu? À medida que os irmãos forem aparecendo aí, nós vamos estar aí abençoando todas as vidas para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu vou estar lendo aqui uma pequena introdução, antes de nós estarmos aqui, irmãos, começando a lição. Vou estar lendo aqui para os irmãos que tem aqui na minha revista, amém? Vou estar acompanhando aqui na minha revista, os irmãos acompanham aí nas suas casas. Diz assim: muitos se abatem com o sofrimento, e diante dele se sentem impotentes. Por que há o sofrimento? Por que o justo sofre? São perguntas que estão diante de muitos crentes. Neste trimestre estudaremos o livro de Jó. Veremos o quanto Deus responde aos dilemas do ser humano. Muitas vezes, é bem verdade, ele não nos responde da forma que esperamos. Entretanto, devemos reconhecer que a sua vontade sempre é a melhor, pois Deus não está alheio ao sofrimento de seu povo. Também meditaremos sobre o comportamento do cristão diante da adversidade. Jó é um exemplo de paciência e de perseverança para nos encorajar diante dos tempos difíceis. Em toda a sua provação, o patriarca não blasfemou contra o Senhor nosso Deus. Desejamos que você tenha um trimestre rico de aprendizado da palavra de Deus. Ao estudarmos a preciosa palavra, cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Esse é o nosso desejo para todos os irmãos, né? Que todos possam aí crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Nossa diaconisa Letícia Carvalho já está aí também, que Deus abençoe a diaconisa Letícia. Nosso diácono Marcos, nosso irmão Samuel, que Deus abençoe toda a família, seus filhos, né? Sua netinha ali, a Helena, né? Deus abençoe toda a família em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos estar aqui indo para o texto áureo, irmãos. O texto áureo eu vou estar colocando aí na sua tela. O texto áureo diz assim. O texto áureo está lá em Tiago 5, versículo 11. Diz assim: Eis que chamamos bem-aventurados os que suportam aflições. Ouvistes da paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Então, apesar de todo o sofrimento, né, nós vemos que Deus, ele deu aí, né, um fim abençoado para Jó. Irmãos, a nossa verdade prática vai dizer o seguinte: o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Amém? Irmãos, eu fico pensando, se não tivesse esse livro de Jó na Bíblia, nós ficaríamos muito confusos. Nós ficaríamos muito confusos sobre várias questões que nós temos no decorrer da nossa caminhada. Mas Deus, né, como é cheio de sabedoria, irmãos, Deus, como ele é o Pai da sabedoria, ele deixou este livro para estar aí nos ajudando a entender em partes, né, muitos dilemas das nossas vidas. Por que eu digo em partes? Porque, irmãos, quem sabe de todas as coisas, né, é somente Deus. É só Deus que sabe de todas as coisas, e tudo que ele quis nos revelar, ele nos deixa revelado. Mas tem coisas que a Bíblia fala que pertencem ao Senhor. As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, mas as encobertas pertencem ao Senhor. É o que diz lá em Deuteronômio 29, versículo 29. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos aqui para a leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe, nós temos a leitura bíblica em classe, irmãos, em três textos diferentes, né? Nós vamos começar lendo aqui em 2 Timóteo 3,16. Vou estar colocando aí para os irmãos. 2 Timóteo 3,16, onde vai dizer: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Isso é importante saber, viu? Toda escritura é divinamente inspirada.
e ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Segundo texto aqui da leitura bíblica em classe está em Ezequiel 14, versículo 14, versículo 19 e versículo 20. Vai dizer assim: ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Versículo 19. Ou se eu enviar a peste sobre aquela terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para exterminar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, eles não livrariam nem filho e nem filha, tão somente livrariam as suas próprias vidas pela sua justiça. Amém? Glória a Deus. Nós aprendemos algo interessante também nesse texto aí de Ezequiel, né? Que a salvação, ela é individual. Amém, meus irmãos? Temos aqui o último texto da nossa leitura bíblica em classe, Tiago 5, versículo 11, onde vai dizer: eis que chamamos bem-aventurados os que suportam aflições. Eu já li esse, né? O Vistes a paciência de Jó, já li, né, irmãos? Vamos aqui então avançar. Na verdade era Tiago, né, e Ezequiel, a nossa leitura bíblica em classe. Então nós vamos avançar. Objetivo geral da lição de hoje: mostrar que o livro de Jó é uma poesia inspirada que retrata o dilema vivido por uma pessoa histórica. Jó foi uma pessoa histórica, viu, meus irmãos? Tem muitos aí, né, estudiosos aí, liberais dessa modernidade aí do nosso tempo aí, irmãos. Tem muitos que chegam a dizer que Jó foi uma figura ali folclórica, uma figura que não existiu, né? Que foi apenas ali um mito, né? Muitos chegam até a dizer isso, irmãos. Mas nós vamos aprender com a lição de hoje que Jó, ele é uma figura histórica. Jó é um homem que realmente existiu. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui, objetivos específicos da lição. Mostrar que a partir das evidências internas do livro é possível conhecer o contexto no qual Jó viveu. Especificar o gênero literário e de que forma esse conhecimento ajuda na compreensão do livro de Jó. Identificar o propósito e a mensagem do livro de Jó. Glória a Deus! Louvado é o nome do Senhor. Então não saia daí que você vai receber muito de Deus nessa noite, para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Vou estar lendo aqui, irmãos, mais um texto na minha lição e nós já vamos aqui para a introdução. Acompanhe na sua casa através da sua revista. Aqui diz na minha revista, irmãos, não tem na dos irmãos, tem na minha aqui, mas é importante ler para os irmãos. Diz assim: há coisas que acontecem na vida do crente que inevitavelmente levam-o a fazer perguntas que traduzem a angústia da alma. Se Deus é justo e amoroso, por que permite que um justo sofra tanto? Perguntas como esta podem ser consideradas o pano de fundo do livro que estudaremos neste trimestre. O livro neste trimestre, né, que é o Jó. Nosso objetivo é compreender o que o livro diz a respeito do assunto, as respostas humanas dadas ao sofrimento e, finalmente, a resposta de Deus a Jó e aos seus amigos. E o comentarista desse tema, irmãos, comentarista dessa lição, desse trimestre, é o pastor pastor José Gonçalves. Ele é escritor, conferencista, membro da Comissão de Apologética da CGADB e líder da Assembleia de Deus em Água Branca, Piauí. Né? É bom falar o nome do pastor, do comentarista dessa lição, porque nós vemos que são pessoas capacitadas para estar nos ensinando algo maravilhoso da palavra de Deus. Amém? Vamos aqui para a introdução. Neste trimestre estudaremos o livro de Jó, uma das obras mais fascinantes da Bíblia. Não há em toda a literatura bíblica outra obra semelhante. Diferente na sua estrutura, no estilo e sobretudo no conteúdo, o livro de Jó demonstra a grandeza de Deus diante da finitude humana. É, portanto, uma obra que alimenta a nossa esperança quando tudo mais parece ter perdido o sentido. Amém? Então esse livro, irmãos, serve também para aqueles que estão sem esperança, né? Sem entender de nada, sem entender por que tanta provação. Esse livro aqui vai trazer luz sobre isso também. Amém? Quero pedir para os irmãos que estão aí do outro lado,
Hoje eu liguei o ventilador, irmãos, porque ninguém está aguentando este calor, né? Então eu liguei o ventilador aqui. Se o ventilador estiver atrapalhando, estiver saindo algum ruído aí do outro lado, os irmãos nos falam, amém? Os irmãos nos falam, se o som estiver bom também, nos falam aí, irmãos, para a gente ter uma direção, glória a Deus, para saber se está tudo certinho aí do outro lado. Porque eu tenho como ouvir aqui no meu fone, né? Mas como está saindo aí do outro lado, só os irmãos mesmos que estão aí do outro lado é que pode aí nos dar essa orientação. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Vamos avançar aqui. Uma coisa importante de se dizer também, irmãos. Essa lição, ela é apenas uma introdução. Amém? É só uma introdução. Nós vamos estar aprofundando aqui nos demais capítulos, né? Nos demais capítulos dessa lição, dessa revista. Mas hoje é só uma introdução. Nós não vamos aqui nos encher de informação, porque senão no lugar de ajudar, faz atrapalhar muitas vezes, né? Se a gente tiver ali aquele excesso de informação, nós não vamos entender nada. Então vamos procurar explicar de uma forma objetiva, prática, onde nós podemos também aplicar nas nossas vidas. Amém? Como Jesus fazia, né? Jesus pegava ali assuntos que muitas vezes poderiam ser até complicados, mas ele dava um jeito ali de simplificar para que as pessoas entendessem no tempo dele. Amém? Agora, certa vez Jesus também falou: eu tenho ainda muitas coisas para dizer para vocês, mas vocês ainda não suportariam. Vocês não estão preparados, né? Ainda não é o tempo, não é a hora. Então Jesus, irmãos, a revelação da palavra de Deus, ela é progressiva. O nosso aprendizado também, ele é progressivo. Você não precisa ficar preocupado, né? Se você ainda não está entendendo, não tem aquele conhecimento aprofundado, não precisa ficar preocupado com isso, irmãos. Assim como tem o pão nosso de cada dia, nós temos o conhecimento nosso de cada dia, né? Aos pouquinhos ali, nossa mente vai abrindo, aos pouquinhos nós vamos aprendendo cada vez mais da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então os irmãos comentem aí se o som está chegando bem, para mim saber aqui do outro lado. Amém? Vamos aqui para o tópico 1. Eu creio que essa lição aqui vai ser bem abençoada. E nós não vamos aqui, né, nos demorar muito. Nós vamos estar aqui no tempo, né, da lição. Então vai ser algo abençoado para as nossas vidas. Tópico 1. Autoria, local e data do livro de Jó. Você sabe, irmãos, a autoria do livro de Jó? Você sabe a data do livro de Jó e o local? Nós podemos dizer que a autoria, nós não sabemos, né, 100% de certeza quem é. Nós não temos como saber, irmãos, quem escreveu o livro de Jó, né? Como também outros livros da Bíblia, né? Alguns outros livros da Bíblia também não tem como afirmar a autoria de alguns livros, né? Ao certo, 100%. É como o livro de Hebreus no Novo Testamento. Dando o exemplo aqui do Novo Testamento, livro de Hebreus. Não tem como saber quem escreveu o livro de Hebreus também. Então os estudiosos aí, meus irmãos, eles investigam, né? Nossa irmã Nilde falou que o som tá bom, nossa irmã Neide também, né? Tá, amém. Então, irmãos, os estudiosos, glória a Deus. Nossa evangelista Jéssica também já nos deu uma direção aqui. Então, os estudiosos, irmãos, eles investigam, né? Investigam, mas muitas vezes não conseguem chegar ao autor do livro, porque às vezes não é identificado. Mas independente, irmãos, quem foi o autor humano, nós sabemos que o autor da Bíblia Sagrada, quem inspirou a Bíblia Sagrada foi o Espírito Santo de Deus, né? Isso é o que é mais importante. Isso é o que é mais valioso, mais precioso nas nossas vidas. E uma lição prática também que nós podemos tirar disso, que a Bíblia é o único livro que nós podemos ler, né? Um dos únicos livros, né, que nós podemos ler, meditar, né? Sempre na presença do autor. Amém? Todas as vezes que você estiver lendo a Bíblia, meditando na Bíblia, você vai estar lendo, meditando na presença do autor, que é o Espírito Santo de Deus. Então, quando você não souber algo, quando você não entender algo, por que eu e você não perguntamos, né, para o autor que está presente? Né, meus irmãos? Às vezes ficamos ali com algo, sem saber. É claro que Deus quer que a gente estude, que a gente investiga, mas nós podemos perguntar, né, para o autor que está presente todas as vezes que nós lemos a Bíblia Sagrada. Isso é maravilhoso. E nós aconselhamos todos os irmãos a lerem todo o livro de Jó. Já comece lendo aí. Tem 3 meses para ler, né? Às vezes pode falar, o livro de Jó é grande. São 42 capítulos, né, irmãos? Mas nós temos aí 3 meses, irmãos. 3 meses para estarmos lendo aí todo o livro de Jó. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Autoria, local e data do livro de Jó.
Subtópico 1. O autor de Jó. Quem escreveu o livro de Jó é motivo de longos debates. As opiniões passam por Moisés, Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías e até mesmo Esdras. Isso é interessante, né? Porque vários homens de Deus ali de várias épocas diferentes, né? São ali estudados, investigados. Vários homens de várias épocas ali, meus irmãos, podem ter escrito esse livro de Jó, mas não tem como saber ao certo. Amém? Aqui continua dizendo na lição: os que não acreditam no mover sobrenatural de Deus sobre os autores bíblicos fazem do livro uma colcha de retalhos. Afirmam ser ele a produção de vários autores em diferentes épocas. Então tem muitos irmãos que acreditam, né, que o livro de Jó foram escritos ali por vários autores em várias épocas. Mas nessa lição nós vamos aprender aqui que nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que o livro de Jó tem um único escritor. Amém? Então diz assim: entretanto, o cristianismo histórico e conservador não tem o livro de Jó como uma ficção religiosa, mas como uma narrativa poética inspirada por Deus e redigida por um único autor. Amém? Aqui diz: a própria Bíblia não apresenta indicações do autor do livro, mas o fato é que o autor conhecia a forma poética e nela expressou a maior parte do livro. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho, né, sobre essa questão do estilo literário. Qual o estilo que foi escrito Jó? Jó foi escrito num estilo poético, e também de prosa, né? Daqui a pouquinho nós vamos falar disso. Amém? Subtópico 2. A pessoa histórica de Jó. Quem foi Jó, né? A pessoa histórica de Jó. A Bíblia mesmo atesta que Jó foi uma pessoa histórica. O profeta Ezequiel confirma que ele de fato foi uma pessoa real, correlacionando-o ao lado de Noé e Daniel. Tiago, por exemplo, atesta a realidade histórica do principal personagem do livro, bem como a sua autenticidade textual quando destaca a perseverança de Jó. Então, meus irmãos, nós vemos que Jó foi citado, né, por Ezequiel no Antigo Testamento e foi citado também por Tiago no Novo Testamento, mais uma vez atestando que ele foi uma pessoa real, que ele foi uma pessoa histórica. Vamos ler novamente? Nós já lemos aqui, né? Mas vamos ler novamente. Está aqui, ó, em Ezequiel 14:14, a citação de Ezequiel. Diz aqui, ó: ainda que estivesse no meio dela, estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Temos aqui também em Tiago, né? Deixa eu estar lendo aqui para Tiago. Tiago 5, versículo 11. Diz aí, ó: eis que chamamos bem-aventurados os que suportam aflições. Ouvistes da paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Amém? Então nós vemos que esses dois escritores também da palavra de Deus, né, dois profetas e apóstolos ali de Jesus, escreveram também sobre Jó, né, confirmando que ele é uma pessoa histórica. A terra de Jó, subtópico 3. A terra de Jó. Onde Jó viveu? Aqui diz: já no início do seu texto, o livro de Jó destaca que ele era da terra de Uz. Jó 1, versículo 1. Como Jó, Uz era uma terra real. Os comentaristas situam Uz ao sul de Edom e a oeste do deserto da Arábia. Olha só, irmãos, da Arábia, hein? Ao oeste do deserto da Arábia, se estendendo a leste e indo até Babilônia. Essa referência está lá em Jeremias 4, 21, 25 e Jeremias 25, versículo 20. Amém? Subtópico 4. A época de Jó. Em que época Jó viveu, né? Aqui diz: a maioria dos comentaristas situa os fatos narrados no livro de Jó dentro do período, deixa eu virar aqui a página, dentro do período patriarcal, na época, né, de Abraão, Isaac e Jacó. Dentre outros, alguns fatos contribuem para esse entendimento. Por que nós podemos dizer, meus irmãos, que Jó foi escrito na era patriarcal? Quais são as pistas, né, que podem nos dizer como que Jó foi escrito na era patriarcal? Amém, irmãos?
É até interessante a gente saber, né, como os estudiosos chegam a essa conclusão, como eles sabem onde Jó viveu, que época que Jó viveu. Então temos aqui algumas pistas. Olha só as pistas, né, que os estudiosos usam para dizer que época que foi escrito o livro. Aqui diz na lição: o sacerdócio como instituição ainda não existia, visto que Jó era o sacerdote de sua própria casa. As filhas de Jó eram co-herdeiras juntamente com seus irmãos, o que não era permitido pela lei mosaica. A palavra hebraica kesitar, traduzida como uma peça de dinheiro, só aparece em outras duas ocasiões na Bíblia, uma em Gênesis e outra em Josué. Então nós vemos, né, que pela forma de falar, de escrever, de se comunicar, né, podemos ali, os estudiosos acabam ali chegando à conclusão em que época foi escrito o livro de Jó. Outra coisa também, outra pista foi o sacerdócio. É que Jó, irmãos, ele exercia ali uma função de sacerdote. A Bíblia não vai dizer que ele sacrificava pelos seus filhos. Logo no primeiro capítulo ali, se os irmãos forem ler, os irmãos vão entender que Jó, ele sacrificava pelos seus filhos, né? Ele oferecia ali holocaustos. Isso só era permitido no tempo da lei. Então nós vemos que Jó, ele viveu antes do tempo da lei. Nós vemos que isso só era permitido, fazer sacrifícios, irmãos, oferecer sacrifícios, né? Só era permitido aos sacerdotes naquele tempo. Amém? Só os sacerdotes. Então, os sacerdotes que tinham essa função de fazer essa mediação entre Deus e o povo, né, irmãos? E entre o povo e Deus. Porque, meus irmãos, Jó, ele fazia pelos seus filhos. E não era permitido, né? E não era permitido, no tempo da lei, outras pessoas fazerem essa mediação, essa intermediação. Nisso nós podemos até aplicar uma coisa nas nossas vidas, a função de sacerdote. Nós aprendemos também com os princípios bíblicos, meus irmãos, que o homem, né, que é o cabeça da casa, ele também tem essa função de sacerdote no seu lar. Porque se a gente for entender como era a função do sacerdote no tempo ali da lei, nós vemos que o sacerdote, meus irmãos, ele recebia ali as causas do povo, né? Ele pegava ali as causas do povo e levava até Deus, né? Ele fazia essa mediação, pegava as causas do povo e levava diante de Deus. O profeta já era um pouco diferente, né? O profeta, ele recebia de Deus uma mensagem de Deus e levava até o povo. Então o homem na sua casa também, aplicando para as nossas vidas, porque todas essas lições nós temos que aplicar nas nossas vidas. Porque se nós não aplicarmos nas nossas vidas, nós vamos chegar no final do estudo, né? E vamos nos perguntar, sim, mas o que tudo isso foi ensinado tem a ver com minha vida, né? O que tudo isso tem a ver com minha vida? Então nós vemos, irmãos, nós podemos aplicar nas nossas vidas. E a Bíblia nos ensina, os princípios bíblicos nos ensinam, meus irmãos, que o homem na sua casa, ele tem esse papel de sacerdote e de profeta também na sua casa. Então o homem, ele tem o papel de pegar as causas ali da sua família e interceder diante de Deus. E ele também, né, tem a função ali de buscar de Deus, irmãos, uma orientação, uma direção, uma palavra de Deus também, e está trazendo para a sua família, ensinando seus filhos, ensinando a sua família também. Amém, meus irmãos? Glória a Deus? Então nós podemos exercer também essa função de sacerdote e de profeta nas nossas casas também, para a glória e honra do Senhor. Sempre com a esposa também, né, como auxiliadora, como alguém que está do lado ali, ajudando. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. A mulher tem um poder de influência muito grande, né? Então a mulher está ali também para ajudar o homem. Ela tem a submissão. Ela está debaixo da mesma missão do homem. Amém? De cuidar bem da sua família. Outra pista, meus irmãos, para dizer que Jó foi escrito na era patriarcal, na era de Abraão, Isaac, Jacó, até José também, né? Foi considerado aí como patriarca. Outra pista é que as filhas de Jó eram co-herdeiras juntamente com seus irmãos. As filhas de Jó eram co-herdeiras, né, de tudo ali que Jó possuía, juntamente com seus irmãos. No tempo da lei, nós sabemos também que isso não era permitido, né, era o primogênito ali que tinha todos os direitos ali. Era permitido só aos homens, né? As mulheres, não, naquele tempo ali, no tempo da lei. Amém? Uma coisa interessante, irmãos, nós podemos dizer também, não está aqui na lição, mas nós podemos dizer que Jó, ele foi escrito depois do dilúvio. Tem pistas, né, que indicam que Jó, ele foi escrito depois do dilúvio. Pastor William, como que nós podemos afirmar isso, saber disso? Vamos lá para o texto bíblico, irmãos. Tem um texto bíblico aqui que
que pode jogar luz, né, a esse entendimento nosso. Deixa eu ver aqui onde está. Jó 22, tá aqui, irmãos. Jó 22, versículo 14 ao 16. Olha o que a palavra vai dizer. As nuvens, isso aqui, né, está falando de Deus, irmãos. Esse texto está falando de Deus. Aqui diz: as nuvens são escondedouro dele, para que não veja, e ele passeia pelo circuito dos céus. Porventura considerastes a vereda do século passado, que pisaram os homens iníquos? Eles foram arrebatados antes do seu tempo, sobre o seu fundamento um dilúvio se derramou. Então olha só, o versículo 15 está falando aqui de homens iníquos, que foram arrebatados antes do tempo, sobre o seu fundamento, né, um dilúvio se derramou. Então aqui fala o que? Do dilúvio, né? No livro de Jó, falando do dilúvio. Então nós podemos dizer que Jó foi escrito depois do dilúvio também, só para estar aí esclarecendo um pouco mais. Amém? Glória a Deus. Outra coisa interessante, nós falamos aqui do local que Jó foi escrito. Outra coisa interessante de se ler, tem aqui na minha lição, diz aqui o seguinte, ó: os fatos do livro se desenrolam na terra de Uz, que posteriormente veio a ser o território de Edom, localizado a sudeste do Mar Morto, ou norte da Arábia. Assim sendo, o contexto histórico de Jó é mais árabe do que judaico. Isso é importante, irmãos, isso é interessante também, né? Nós vemos que o contexto de Jó é mais árabe do que judaico. Então nós podemos dizer que Jó nem fazia parte ali do povo judeu, irmãos. Então nós já vemos aí algo interessante para nós aprendermos, é que nós vemos que naquela época, irmãos, a graça de Deus já estava se manifestando salvadora a todos os homens, né? A graça de Deus já tinha se manifestado salvadora, né? Naquela época ali. Então, se Jó não era judeu, ele era gentil, né? Mas Deus já estava ali manifestando a sua graça na vida de Jó. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Outra coisa interessante também, né, é que Jó não tinha os escritos, irmãos. Não tinha ali os escritos ainda, né? Então, como que Jó poderia ser um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, sendo que nem tinha os escritos ainda, as escrituras ali naquela época, irmãos? Poderia ali ter alguma coisa escrita, mas não tinha ainda a lei, né? Alguns livros dos profetas ali, e muito menos o Novo Testamento, né? Muito menos o Novo Testamento. Como que Jó poderia conhecer a Deus sem ter os escritos? Ser temente, né? Saber que tinha que sacrificar pelos seus filhos, pedir perdão pelos pecados dos seus filhos. Como pode isso? Então, irmãos, nós vemos a importância do conhecimento de Deus ser passado de pai para filho. Porque nós podemos chegar à conclusão que o conhecimento de Deus foi sendo passado de pai para filho. Adão e Eva passou para os seus filhos, né? Os seus filhos passaram ali para os seus filhos, né? E foi passando, irmão, de pai para filho, né? O conhecimento de Deus. A Bíblia vai dizer, no livro de Juízes, que chegou o momento, porque Deus levantou Moisés para libertar o povo. Moisés treinou Josué. Josué não treinou ninguém. Então chegou um momento, meus irmãos, chegou um momento ali da história em que o povo não conhecia nem a Deus e nem as obras que ele fizera em Israel. No livro de Juízes vai relatar isso. Por quê, meus irmãos? Porque os pais não passaram ali o conhecimento de Deus para as novas gerações. E as novas gerações acabaram ficando até mesmo sem conhecer, irmãos, a Deus e aos feitos de Deus. O que isso nós podemos trazer para as nossas vidas, irmãos? A importância de nós estarmos transmitindo, irmãos, o conhecimento de Deus para as novas gerações. Para os nossos filhos, nós temos essa missão de transferir, né, o conhecimento de Deus para os nossos filhos também. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Isso é responsabilidade nossa. Se nós não fizermos, Deus ele pode nos cobrar também. Ele vai nos cobrar também. Amém? Vamos agora para o tópico 2. Eu creio que essa lição de hoje vai ser um pouco mais rápido, mas é bênção do Senhor, né? Tópico 2 para as nossas vidas. Deixa eu estar aqui bebendo água, irmãos. Tópico 2. Aleluia. Tópico 2. Estrutura literária do livro de Jó. Amém? Subtópico 1. Prosa e poesia.
O leitor que deseja ler o livro de Jó precisa dar-se conta de que diante dele há uma obra de natureza poética. Isso não torna o livro de Jó menos inspirado do que outros da Bíblia, mas revela que ele pertence a um diferente gênero literário. Jó precisa ser lido dessa forma. A estrutura dessa obra demonstra isso. O texto é uma combinação de prosa, poesia e prosa, nessa ordem. Irmãos, o que é prosa, né? Quem quiser saber mais detalhes do que é prosa, né, por completo, irmãos, dá uma pesquisada. Amém? Dá uma pesquisada também, sabe por quê, irmãos? Nós não podemos querer ter tudo mastigadinho, né? Querer que a gente traga aqui já tudo mastigadinho, nos mínimos detalhes. Não, nós temos que ter essa curiosidade. Você nunca ouviu falar de prosa? Então você vai pesquisar o que é prosa. Aí você vai aprender, né? O que é prosa. Mas nós podemos aqui apenas dar uma introduzida aqui rapidamente no que é prosa, né? Apenas dar uma simplificada aqui. Prosa é um estilo literário. É um estilo literário. Amém, irmãos? É um estilo de escrita, é um estilo literário. É o estilo assim mais natural de se escrever, né? É como se fosse assim o nosso diálogo natural, como a gente estivesse conversando naturalmente. Esse estilo de escrita não se preocupa muito com rima, em rimar, não se preocupa ali muito com harmonia, né? Não se preocupa ali, irmãos, com o lado harmônico da coisa, poético da coisa, né? Se preocupa apenas em descrever algo, relatar algo. É como se fosse ali uma conversa mesmo, né? Como o nome diz, prosa. Uma conversa natural, um diálogo natural. Amém? Diferente de poesia. Poesia se preocupa, assim, vamos dizer, com o lado mais romântico da coisa, né? Se preocupa ali em harmonizar as estrofes, os textos, né? Harmonizar ali as palavras. A poesia se preocupa com isso. Amém? Com o lado romântico da coisa. Glória a Deus. Então o livro de Jó, ele começa com a prosa, no meio tem uma poesia e depois termina com a prosa de novo. Amém, meus irmãos? Uma coisa interessante de se dizer. Jó, ele é feito de diálogos, né? Tem hora que é Deus que está falando, tem hora que é os amigos de Jó que está falando e tem hora que é o próprio Jó que está falando. Então nós temos que saber identificar quando é Jó que está falando, quando é Deus que está falando, quando são os amigos de Jó que estão falando também. Amém? É sempre importante identificar a fala de cada um para nós não ficarmos confusos, irmãos. Nós podemos dizer também que o livro de Jó, ele começa, irmãos, com o prólogo, né? O que é o começo ali do livro. Aí fala o que? Da crise, né? A crise que enfrentou Jó ali. Tá no capítulo 1, né? Versículo 1 e continuando no versículo 12 até o 13. Depois, irmãos, vai ter diálogos entre Jó e seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. A busca da resposta humanista. Nós vamos aprender muito isso, que é interessante, né? Quando nós, seres humanos, buscamos uma resposta que muitas vezes só Deus tem. Aí nós começamos a fazer ali as nossas teologias. Daqui a pouquinho nós vamos falar disso, né? Então depois o livro de Jó se desenvolve assim, com os diálogos, né, dos seus amigos ali. Capítulo 3, versículo 1, até o capítulo 31, irmãos. Versículo 40, né? Tem esses diálogos ali. Então, depois o livro de Jó vai ter o discurso de Eliú, o começo do entendimento. Vai começar ali, né, a entender as coisas, mais ou menos o que está acontecendo. Depois o livro de Jó vai ter a resposta de Deus, né? Deus responde a Jó diretamente. E no final do livro é o desfecho de toda a prova. É o desfecho de tudo. É quando Jó conhece a Deus ali face a face, né? E todos nós conhecemos aí o final do livro de Jó. Amém? Glória a Deus. Então nós falamos aqui, irmãos, de prosa e poesia. Uma coisa interessante que os irmãos podem aí pesquisar nas suas casas sobre poesia, porque existem os livros poéticos, né? Os salmos também são considerados os livros poéticos. E algo interessante, irmãos, sobre poesia, tem lá no livro de Salmos, né? Salmo 119. Tem algo interessante ali a respeito de poesia. Se os irmãos forem observar o livro de Salmo 119, você anota aí para você observar depois, dependendo ali da sua versão, né, da sua tradução, o livro de Salmo 119 vai começar ali com algumas palavras, irmãos. Vai começar ali com Aleph, depois vai ter Bet, né? Nos primeiros 8 versículos vai começar ali Aleph. Aí do versículo 1 até o 8, né, começa com Aleph. Aí do versículo 8 em diante, né? Aí 8 versículos depois, aí vai estar Bet. Depois conta mais 8 versículos, vai estar Gimel. E aí vai, irmãos.
ao todo são 22 palavras. Aleph, Bet, Gimel. Pastor William, o que é isso? Isso, irmãos, é o alfabeto grego. Perdão, o alfabeto hebraico. Isso é o alfabeto hebraico. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e partes ali do Antigo Testamento foi escrito em aramaico, mas na maioria é hebraico. Então isso é o alfabeto hebraico. Aleph, Bet, Gimel. É como se fosse nosso ABCD, né? A, B, C, D. Então, meus irmãos, cada estrofe ali começa com uma letra. Se você fosse pegar ali o original, que começa com Aleph, então todo o texto ali, né, todos os 8 primeiros versículos, ia começar com essa letra, Aleph. Aleph é uma letra em hebraico. Então isso é uma poesia, né, algo muito bonito. E são 22 letras, né? Então o Salmo 119 possui ali 22, irmãos, letras, né? Começa ali com 22 letras. E cada estrofe ali, 8 versículos cada uma. São divididos assim. Então é uma curiosidade, é algo interessante de se saber. Então começa com Aleph, depois os 8 próximos versículos com Bets, né? Como se fosse começar com a letra A, começa com a letra B, começa com a letra C. Então é algo ali que ficou muito bonito realmente, né? E o Salmo 119 é um salmo muito grande, né? Então imagine como que o Espírito Santo inspirou divinamente esses salmos. Aí eu fico imaginando a beleza desses salmos na linguagem original, na linguagem hebraica. Imagine a beleza desses salmos. Porque traduzindo para o português, né, pode perder um pouquinho da poesia, um pouquinho do encanto. Agora, se nós já achamos bonito em português, imagine no original. Tudo ali começando com as letras certinhas, né, tudo bonitinho, tudo organizadinho. Uma coisa linda de se ver. Amém, meus irmãos? Vamos aqui para o tópico 2. Organização. No texto, em poesia, há a seguinte organização. Um monólogo feito por Jó, 3 ciclos de diálogos entre Jó e seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, e 4 outros discursos de um quarto amigo jovem, Eliú, seguido pela revelação de Deus, onde ele manifesta o seu poder e graça, e finalmente a humilhação de Jó diante da revelação divina e sua restauração completa. Então começa com monólogo, depois tem ali diálogos. Monólogo é o Jó falando sozinho, né? Mas depois tem diálogos ali também. Irmãos, uma coisa interessante. Aqui vai dizer que o livro de Jó termina com a humilhação de Jó diante da revelação divina e sua restauração completa. Isso nós podemos aplicar para as nossas vidas também, meus irmãos. Quer ter a restauração completa da sua vida, né? Da sua história? Talvez você passou por um momento muito difícil também. Um momento de provação, meus irmãos. Então, para nós termos a restauração das nossas vidas, primeiro nós temos que chegar ao conhecimento de Deus. Nós temos que buscar a revelação de Deus nas nossas vidas. E quando nós buscamos a revelação de Deus nas nossas vidas, aí nós vamos fazer o que? Nós vamos nos humilhar. Foi isso que Jó fez. Quando Jó descobriu ali a revelação de Deus, ele se humilhou. Nós vemos vários personagens na Bíblia fazendo isso também, né? Nós vemos que Pedro fez isso. Nós vemos que Isaías, quando teve a revelação ali, né, da majestade de Deus, fez isso também. Pedro, quando teve a revelação de Jesus, pulou dentro d'água ali, né, falou: afaste de mim que eu sou um pecador. Então, meus irmãos, é isso que nós temos que fazer. Para termos a nossa vida restaurada, algo que nós passamos, e aí queremos a restauração, nós temos que primeiro ter a revelação de Deus, buscar conhecer Deus, se humilhar debaixo da potente mão do Senhor, que Ele no devido tempo Ele vai estar nos exaltando. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Este é o segredo da vitória, é o segredo da restauração completa nas nossas vidas. Deus, Ele honra a humildade, irmãos. A Bíblia fala que Deus dá graça aos humildes. Então não adianta, irmãos. Nós vemos tantas vezes, nós como cristãos, recebendo ali uma correção, recebendo uma direção. E tem muitos que não querem, irmãos, a correção. Muitos não querem a direção de Deus. Muitos não querem a direção do homem de Deus, irmãos. Ficam ali com seus orgulhos, com as suas soberbas, irmãos. Fecha o coração, endurece o coração, irmãos. Muitas vezes fecham a cerviz, né, irmãos? O que é fechar a cerviz? É fechar a cara. Falando no simples para entender, fechar a cara. Endurece a cerviz, né? Fica ali com seus orgulhos, não aceita nada, irmãos, não aceita uma disciplina, não aceita ali uma direção, uma obediência, né, a Deus,
as lideranças que Deus também levanta nessa terra. Então muitas vezes, irmãos, nós vamos aprender aqui que nem sempre o sofrimento é por causa do pecado, nem sempre. Mas tem muitas coisas, irmãos, tem muitas coisas que é sim por causa da nossa desobediência, porque da mesma maneira que a Bíblia fala que nem tudo é por causa de pecado, mas a Bíblia ensina também que há consequências, que nós colhemos aquilo que nós plantamos. Muitas das coisas que nós chamamos de prova, na verdade não é prova, é consequência das nossas escolhas, das nossas decisões, muitas vezes da nossa desobediência. Muitas das coisas que acontecem é consequência dessas coisas que muitas vezes nós mesmos escolhemos para nossas vidas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Temos esse estudo bíblico aqui, ó, estudo bíblico, canal de bênção, né, para as vidas. Mas tem vidas, irmãos, que não querem saber não, né? Mas aí, nosso Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele está vendo todas as coisas. Você que quer ser abençoado, com certeza você vai estar assistindo, acompanhando o estudo bíblico com toda humildade, porque Deus, Ele abençoa os humildes. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui, subtópico 3. Abundância de figuras de linguagens. O livro é rico em metáforas. Metáforas muitas vezes são figuras, né, irmãos? Figuras usadas ali para explicar melhor algo ali da história, né? Algo que se quer passar. Às vezes são figuras. O livro é rico em metáforas. Esse recurso estilístico é usado pelo autor bíblico quando ele quer dar mais expressividade e maior vivacidade ao texto. O autor almeja que seu texto seja colorido ao invés de preto e branco. Jó, por exemplo, usa a figura do vai e vem do tecelão para demonstrar a brevidade da vida. Então são figuras, né, que são usadas ali, irmãos, para explicar melhor uma situação. Usa ali também vento, né, nuvem e sombra. Uma corrida, uma águia, uma flor, são tudo figuras ali usadas, né, para explicar ali algo que se quer passar através do texto. Então, continuando aqui. No livro também há o recurso estilístico de paralelismos, onde os elementos literários repetem-se na mesma ordem. Amém? Resumo desse tópico. O livro apresenta uma estrutura literária de prosa, poesia e prosa. Há também uso de metáforas e paralelismos, né? O resumo aqui de toda a lição. Amém? Agora vamos para o tópico 3, é o último tópico, né? Como eu disse, essa lição de introdutória, eu creio que vai ser um pouco mais rápido aqui, mas nós vamos estar aprendendo algo importante para as nossas vidas em nome de Jesus. Tópico 3, a natureza e a mensagem do livro de Jó. Amém? A natureza e a mensagem do livro de Jó. Eu vou estar bebendo uma aguinha aqui, irmãos. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus. Vamos lá. A natureza e a mensagem do livro de Jó. Subtópico 1. Por que os justos sofrem? Olha só a pergunta, irmãos. Por que os justos sofrem? Algumas das questões mais importantes levantadas no livro de Jó são eminentemente de natureza teológica e também filosófica. A questão do sofrimento do inocente é a principal delas. Por que o justo sofre? Por que sofre o justo? Ou ainda, por que os ímpios prosperam enquanto o justo sofre? Essa questão, né? Muitos de nós temos essa questão, irmãos. Vamos falar algo interessante sobre isso. Diz aqui na lição. Ao longo dos anos, tanto teólogos quanto filósofos têm procurado dar explicações para esse dilema humano. Irmãos, uma coisa que nós podemos aplicar aqui nas nossas vidas. Quando nós não temos respostas para esses dilemas humanos, irmãos, o que nós começamos a fazer? Nós começamos a criar teorias, não é isso? Nós começamos a criar teorias e começamos mesmo até a criar teologias, né? Muitas teologias que nós criamos, irmãos, é até mesmo no nosso próprio entendimento. Não foi assim que os amigos de Jó fizeram? Quando os amigos de Jó tentaram ali descobrir o que estava acontecendo, quando eles quiseram descobrir o que estava acontecendo, eles começaram a fazer ali teologia. Amém, meus irmãos? Então, na lição mesmo aqui dessa revista, nós vamos ver. Lá na lição número 6, olha só, vai falar da teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? Olha a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? É uma pergunta, né? Na lição número 7, irmãos, nós vamos ver a teologia de Bildade.
Se há sofrimento, há pecado oculto? É uma pergunta também, né? Se há sofrimento, há pecado oculto? Lição número 8, a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? Será que o justo não passa por tribulação? Lição número 11, irmãos, a teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? Outra pergunta também, né? Outro questionamento. Então nós vamos, irmãos, passar por toda a lição, né? Até a lição número 13, procurando entender melhor todos estes questionamentos. Amém? Nós vemos que no livro de Jó, irmãos, até mesmo Satanás, né? Começou ali, irmãos, a criar suas teses. Tem um livro muito bom que eu li alguns anos atrás, alguns meses atrás, né, na verdade. E esse livro, irmãos, ele é muito bom. Quem quiser ler esse livro, ele é muito interessante. Fala das teses de Satanás. Esse livro é do Hernandes Dias Lopes. As teses de Satanás, Hernandes Dias Lopes, né? E nesse livro é abordado questões interessantes, né? Foram as teses ali que Satanás começou a inventar. Quando Satanás tocou, por exemplo, nos bens de Jó, Satanás ele pensava o seguinte: ninguém pode amar mais a Deus do que as riquezas. Essa é a tese de Satanás, né? Ninguém é capaz de amar mais a Deus do que as riquezas. Aí Satanás foi lá e tocou nos bens de Jó, né? Nas riquezas. Outra tese de Satanás: ninguém ama mais a Deus do que a própria família. Aí Deus, você acha isso? Então toca na família de Jó. Aí Satanás foi lá e tocou na família de Jó, né? Aí Jó, tudo bem, mas eu creio que ninguém ama mais a Deus do que a própria vida. Aí Deus falou, então vai lá e pode tocar na saúde de Jó. E Satanás foi lá e tocou na saúde de Jó, irmãos. Então são teses que são criadas pelos seres humanos quando não tem resposta para todos os dilemas. E nós somos assim também. E como nós somos assim, irmãos, nós temos que ter cuidado com isso. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós podemos cair neste mesmo pecado que os amigos de Jó caíram. E muitas vezes nós podemos lançar essa mesma acusação que Satanás também lançou sobre Jó. Porque quando os amigos de Jó viram Jó sofrendo, eles começaram a falar que era por causa de pecado. Quantas vezes eu e você podemos também falar isso, né? Cometer este erro. É por causa de pecado. É por causa de pecado. Fulano está assim por causa de pecado. E muitas vezes não é, né, irmãos? Nem todas as vezes é por causa disso. Certa vez Jesus curou ali um cego de nascença. E ali os discípulos perguntaram: quem pecou? Ele ou os pais dele, né? Aí Jesus falou: não foi ele, nem os pais dele. E tudo isso é para que se manifeste a glória de Deus. Então várias respostas a Bíblia tem para tudo isso. Então nós temos que ter cuidado, irmãos, para não lançar a mesma acusação que os amigos de Jó e não cair também no mesmo pecado do próprio Satanás. Lançar acusação igual Satanás lançou. Não sei se os irmãos já passaram por isso, irmãos. Eu posso dizer, meus irmãos, que eu já passei por isso. Eu já ouvi assim algumas indiretas, né, sobre a minha vida. Porque, por exemplo, eu, graças a Deus, né, eu já tenho 22 anos que eu trabalho ali no mesmo emprego, né? Trabalho há 22 anos no mesmo emprego. É um serviço público. E nesses 22 anos, irmãos, ali trabalhando, é claro, né, que tudo vem de Deus. Claro que Deus que abençoa todas as coisas. Mas antes, eu não servia a Deus. Antes eu não era crente, né? Mas mesmo assim eu fui trabalhando, me esforçando, eu fui começando a adquirir as coisas, né? Através do meu trabalho eu comecei a adquirir as coisas. Nós entendemos com isso que muitas vezes nós queremos usar Deus para conseguir as coisas materiais, conseguir riqueza, conseguir carro, casa, dinheiro, tudo. Nós queremos ali muitas vezes usar o nome de Deus. É claro que Deus abençoa, irmãos. Claro que em princípio tudo vem de Deus. Todo dom perfeito, toda boa tudo vem de Deus. Amém? A chuva cai para o justo, para o injusto, para o ímpio, né? A chuva, o sol nasce para o justo e para o injusto. Então nós sabemos, irmãos, que tudo vem de Deus. Mas olha só, até o ímpio, irmãos, se a gente for pensar bem, até o ímpio se esforçar nessa terra, o ímpio consegue as coisas. O ímpio consegue prosperar, o ímpio consegue comprar um carro, comprar uma casa, o ímpio consegue até ser rico, né? Muitas vezes por meios lícitos, outras vezes por meios ilícitos, né? Mas até o ímpio que se esforçar, irmãos, consegue todas essas coisas que muitas vezes são oferecidas no nome de Deus, né? Irmãos. Então o que acontece? Eu tenho 22 anos que estou nessa empresa e com isso eu fui adquirindo, né, as coisas, os bens materiais, fui adquirindo, fui sendo abençoado, meus irmãos, na área financeira, na área material. Só que chegou um momento da minha vida que eu tinha dinheiro,
que eu tinha família, tinha carro, né? Tinha essas coisas, eu tinha essas coisas. Mas chegou um momento da minha vida que me faltava paz, que me faltava alegria, que me faltava preencher o vazio que só Deus pode preencher. Então, quando eu entreguei minha vida para Deus, já tinha dinheiro, já tinha carro, podia gastar com os amigos, podia sair, né? Irmãos, então eu entreguei minha vida para Deus porque eu precisava de algo espiritual, algo que o material não comprava, algo que o financeiro não podia comprar, que o dinheiro não podia comprar. Era algo espiritual que eu precisava. Então eu entreguei minha vida para Deus. Só que quando eu entreguei minha vida para Deus, que eu comecei a ter uma vida mais equilibrada, comecei a me controlar mais, me equilibrar mais, né? Equilibrar minhas finanças. Aí, irmãos, consequentemente, né, com a bênção de Deus, aí nós vamos o quê? Nós vamos prosperando. Aí nós vamos conquistando cada vez mais. Se no mundo você já consegue conquistar, quando você aprende de Deus a ter uma vida mais equilibrada, você vai prosperando mais. Você começa a ser fiel a Deus com as suas primícias. Deus ele vai te abençoando. Você vai semeando, né? Porque a Bíblia fala assim da lei da semeadura. E você vai aprendendo a ter uma vida mais regrada. Ou seja, aquele dinheiro que você gastava com bebida, com farra, você não gasta mais, né? Então você vai tendo os investimentos certos. E com isso você vai prosperando, né? Cada vez mais na presença de Deus. Então na minha vida foi assim também. Quero mandar um alô para o nosso irmão Eliezer de Paula e nosso irmão Francisco Silva. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe grandemente. Então o que é que acontece? Chegou um momento da minha vida, meus irmãos, que eu cheguei até a ouvir essas indiretas assim, né? Quando a gente falava de adorar a Deus, de servir a Deus, adorar a Deus, aí nós ouvíamos essa indireta, né? Também adorar a Deus quando tá tudo bem é fácil. Também adorar a Deus quando tem as coisas é fácil. Então, meus irmãos, nós, né, entristecemos nossos corações, porque às vezes nós ouvimos essas acusações, meus irmãos. É certo, né, que adorar a Deus, servir a Deus, meus irmãos, quando nós estamos mais tranquilos, é claro que nós temos uma tranquilidade maior. Mas nós não podemos lançar essas acusações, irmãos, porque essas acusações foi o próprio Satanás que lançou diante de Jó, né? Satanás lançou essa acusação e falou: também é fácil ele te servir, o Senhor cerca a casa dele, o Senhor dá tudo para ele, também é fácil dele te servir. Então nós temos que ter cuidado, irmãos, para nós não fazermos o papel de Satanás também, de dizer que fulano A ou fulano B serve a Deus só porque tem as coisas, só porque é abençoado. Nós temos que ter cuidado com isso porque nós não sabemos. Amém, meus irmãos? Então isso foi a acusação de Jó. E infelizmente nós vemos muitos cristãos lançando a mesma acusação, né? Que se dizem cristãos, mas lançando a mesma acusação, meus irmãos. E muitas vezes é até mesmo por causa de quê? Por causa de inveja, né? Às vezes inveja, irmãos. Às vezes inveja a bênção do irmão. Às vezes inveja a vida do irmão. Às vezes inveja até o ímpio. Às vezes tem crente que inveja até mesmo o ímpio, meus irmãos. E o interessante de tudo isso é que na Bíblia mesmo, relata casos, né, de homens de Deus que passaram por isso também. Homens de Deus que passaram por essa situação. Olha só, vamos ler aqui? Vamos ler na palavra do Senhor, irmãos? Uma referência aqui interessante, ó. Salmos 73. Esse Salmos também é muito interessante, ó. Salmos é muito conhecido. Olha só o Salmo 73, o que vai dizer no versículo 1 ao 3. Diz assim, ó: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Olha só o versículo 2, irmãos. Aqui é um Salmos de Asaf, né? Salmos de Asaf. Olha só o versículo 2. Quanto a mim, os meus pés quase resvalaram. Ou seja, quase escorregaram, né? Os meus pés quase resvalaram. Pouco faltou para que os meus passos escorregassem. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Olha só, irmãos. Asaf aqui dizendo que tinha inveja dos soberbos. Por quê? Porque ele ficava olhando para a prosperidade dos ímpios. É assim que acontece muito também no nosso meio. Muitos têm invejado aí a prosperidade dos ímpios, meus irmãos. E chega até a falar, né? Se até o ímpio tem, por que eu não tenho? Ué, irmãos, vai ver que o ímpio se esforça. Vai ver que o ímpio trabalha, né? É certo que a prosperidade do ímpio, uma hora vai chegar ao fim, né? Seca como a erva, murcha como a relva verde, meus irmãos. Mas às vezes o ímpio se esforça, estuda, se capacita. Às vezes o crente dorme até 10 horas da manhã, dorme até meio-dia. Ou às vezes acorda cedo, né? 5 para meio-dia, né? Como nós costumamos brincar, irmãos. Então às vezes o crente não corre atrás, né? Não se esforça.
e às vezes quer que Deus saia mandando tudo num passe de mágica. Ah, eu estou na dispensação de Deus. Não, muitas vezes está na preguiça mesmo, meus irmãos, né? Aí muitas vezes, no lugar de espalhar currículo, né? Não estamos falando de uma pessoa que perdeu o emprego, está se esforçando, espalhando currículo, né? Não estamos falando dessa pessoa. Estamos falando de muitas vidas que muitas vezes se acomodam. Falar, estou na dispensação de Deus. Acha que Deus é obrigado a sustentar preguiçoso. Não, meus irmãos. Deus, ele não chama desocupado. Todas as pessoas que Deus chama, irmãos, são pessoas que Deus vê ali, que tem, né, uma coragem, uma disposição para fazer algo para o teu reino, para o reino dele. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então não podemos ser como Asaf, né? Olha só, esses salmos aqui continua dizendo, ó, Salmo 73, versículo 16 e 17. Quando me esforçava para compreender isto, achei que era tarefa difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus, então percebi o fim deles. Então nós vemos que Asaf, né? Asaf estava naquele dilema. Por que o ímpio prospera? Ah, o ímpio está prosperando. É como se dissesse assim, a grama do vizinho é mais verdinha que a minha, né? Estava olhando ali para a grama do vizinho, né, meus irmãos? E ele não entendia isso. Por que muitas vezes o justo sofria e por que o ímpio prosperava. Mas aqui vai dizer, até que ele chegou, aqui no versículo 17, ó, vamos colocar de novo. Vai dizer, ó, até que entrei no santuário de Deus, então percebi o fim deles. Então ele percebeu o fim do ímpio, irmãos. Ele percebeu o fim do ímpio e ele acabou dando graças a Deus, né? Que apesar do crente muitas vezes passar dificuldades, apesar do justo muitas vezes passar por momentos difíceis, irmãos, mas nós temos a salvação. Nós vamos morar na glória, enquanto o ímpio pode ter de tudo. Mas se ele não tiver Deus, irmãos, tudo isso vai cair por terra, né? Tudo isso aí, irmãos, chega um tempo que vai perecer. Nós vemos o exemplo na Bíblia do rico e do Lázaro. Vai dizer que o rico se regalava, possuía muitas riquezas, né? Regalava nos seus bens, mas não tinha Deus. Lázaro era um mendigo. Lázaro comia das migalhas que caía ali da mesa do rico. Agora, por que Lázaro passava por isso? A Bíblia não explica, né? A Bíblia não explica por que Lázaro passava por isso, né, irmãos? Porque a Bíblia fala que nunca viu um justo desamparado nem a sua descendência mendigar o pão. Então, a gente não sabe por que Lázaro passava por essa situação. Mas, de repente, Lázaro era um salvo, era um crente, era um cristão. Mas se não correr atrás, irmãos, como é que fica, né? Ou muitas vezes podia ser incapacitado por alguma situação, nós não sabemos. Mas a verdade é que o rico tinha de tudo nessa terra, mas não tinha Deus. Acabou perdendo a salvação. Lázaro não tinha de nada dessa terra, né, material, era um mendigo. Mas ele tinha Deus, então ele tinha salvação. Podemos tirar a conclusão, irmãos, que nós podemos ter tudo, mas se não tiver Deus, a gente não tem nada. E muitas vezes nós não podemos, né, aos nossos olhos, não ter nada, né, de extraordinário nessa terra. Mas se nós temos Deus, nós temos tudo. Amém, meus irmãos? Nós vemos que lá na glória a situação se inverteu. Lázaro, né, começou a desfrutar do bom e do melhor do reino celestial. E o rico, irmãos, ele queria que Lázaro molhasse apenas a pontinha do dedo para refrescar a sua língua, e nem assim, nem isso ele conseguiu. Amém? Então é algo assim que a situação pode se inverter, né? Então, meus irmãos, dito tudo isso, nós temos que dar graças a Deus. Fazer como o apóstolo Paulo aprendeu a estar contente em todas as situações. Ele disse, eu tudo posso naquele que me fortalece. Porque prosperidade é ausência de necessidade. E nós temos que viver com a prosperidade do momento. Amém, meus irmãos? Aquilo que Deus está providenciando para as nossas vidas, nós temos que ser gratos. Porque a gratidão atrai a bênção de Deus, mas a murmuração afasta as bênçãos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui avançar, irmãos. Parei um pouquinho nesse ponto, né? Porque foi importante. Então diz aqui, no contexto de Jó, a ideia que prevalece é a de que somente os maus sofriam em consequência de seus pecados. Se havia sofrimento, era porque havia culpa do sofredor. Nesse aspecto, ao longo de seus 42 capítulos, o autor procura demonstrar um novo olhar sobre essa questão. Amém? Vamos avançar para o tópico 2. Existe bondade desinteressada? É outra tese que pode se levantar também, né? Outra pergunta que pode se fazer. Existe bondade desinteressada? Alguém faz algo assim de bom sem interesse, irmãos? Eu creio que nossa natureza, né, se tornou tão pecaminosa que eu creio que tudo que nós fazemos, no fundo, tem um interesse ali, né? Mas quando nós temos o Espírito Santo, meus irmãos, nós vamos aprendendo
dia após dia a fazer as coisas certas, mas com a motivação correta também. Amém? Nós vamos aprendendo isso progressivamente. Glória a Deus. Tópico 2. E a própria palavra de Deus também nos ensina, irmãos, né, que tem como recompensa para quem faz a obra de Deus, para quem serve a Deus, quem adora a Deus, tem recompensa nessa terra e na vida eterna também. A Bíblia ensina claramente que tem recompensa. Amém? Mas nós vamos aprendendo cada vez mais a fazer, irmãos, por gratidão por tudo que Deus já fez nas nossas vidas. Vamos aqui avançar. Tópico 2. Tópico 2 do subtópico 2, perdão. Subtópico 2 do tópico 3 para terminar. Amém? Diz aqui: existe bondade desinteressada? Para muitas pessoas, qualquer prática religiosa não passa de barganha. Essa era também a tese do diabo. É aquilo que nós falamos. Tem pessoas que falam que a gente serve a Deus, que a gente adora a Deus só porque é abençoado, só porque Deus nos dá as coisas, né? É a tese do diabo, e tem muitos cristãos que têm essa tese também. Vamos ter cuidado com isso. Então diz aqui: para ele, Jó só permanecia fiel a Deus porque recebia benefício em troca. Jó era um homem agraciado com muitos bens. Vou virar aqui a folha, né? Diz aqui: com uma família formidável, cercado de muitos amigos e gozava de boa saúde. Nessas condições, como disse Satanás, todos são devotos. Todavia, vindo o infortúnio, a tragédia e a calamidade, será que esse fervor religioso permaneceria? Satanás estava disposto a apostar que a espiritualidade de Jó não subsistiria a uma prova de fogo. O livro mostra como Jó se comportou nessa prova. Então a questão é essa, né? Nós falamos aqui que infelizmente tem pessoas no nosso meio também, né, que lançam essas acusações, diz que a gente adora a Deus só porque Deus nos dá as coisas, nos abençoa, né? Infelizmente tem isso. Agora, outra coisa também, nós temos que ter cuidado, nós temos que evitar. A Bíblia diz: aquele que julga está de pé, cuidado para que não caia. Realmente, irmãos, nós não sabemos qual é a nossa reação diante de uma prova. Então o que nós temos que fazer, já que nós não sabemos, irmãos? Nós temos que estar a todo momento, meus irmãos, confessando a Deus que realmente nós somos frágeis e que realmente sem Ele nós nada podemos fazer e que nós somos totalmente dependentes de Deus. Nós não podemos ficar soberbos, né? Porque se nós prosperarmos, não podemos ficar soberbos, orgulhosos, não podemos ter olhar altivo, né? Desfazer das pessoas, nós não podemos, porque nós não sabemos o nosso dia de amanhã. Até mesmo quando nós estamos bem espiritualmente, irmãos, nós temos que ter cuidado com o orgulho espiritual. Nós temos que ter cuidado também com o orgulho espiritual. Amém, meus irmãos? E quando prosperarmos, a Bíblia até diz: se suas riquezas prosperarem, não colocai nelas o seu coração, né? Não podemos confiar na força do nosso braço, não podemos confiar no engano das riquezas. Amém, meus irmãos? Essa é a verdade. Glória a Deus. Tópico 3. Pode o homem compreender Deus? Os últimos capítulos de Jó mostram os impactos que a revelação divina tem sobre os homens. Como Paulo, que foi verdadeiramente mudado quando contemplou o Senhor numa visão. Assim também Jó é totalmente transformado quando contempla a majestade do Senhor. A questão para Jó não foi tanto o entender Deus, mas experimentá-lo. Viver e experienciar Deus mudou completamente a vida de Jó. Eis uma grande lição deixada por esse precioso livro. Amém, meus irmãos? Então a maior questão de Jó aqui, a maior vitória de Jó não foi entender Deus, mas foi experimentar Deus. Saiba de uma coisa, irmãos, nós nunca vamos entender Deus perfeitamente, mas nós não vamos precisar entender perfeitamente. O que nós precisamos é experimentar Deus. Muitas vezes passamos muito tempo da nossa vida querendo entender Deus, mas no lugar de entender, irmãos, vamos experimentar. Provai e vede que Deus é bom. Amém? Aí sim Deus vai nos dando revelação, né, progressiva a cada momento. Mandar um alô aqui pro nosso irmão João Baltazar, né? João Baltazar é lá de Portugal, irmãos. Deus abençoe João Baltazar, graça e paz, né? Levita da casa do Senhor também. Louva, né? Louva muito bonito, irmãos. Tem um teclado ali, louva muito bonito. E é lá de Portugal. Que Deus abençoe, irmão aí, todos de Portugal, em nome de Jesus, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, mais do que entender, irmãos, nós precisamos experimentar Deus. Amém? Não estou aqui incentivando, né, que você não tem que procurar ler a Bíblia, meditar, né? Procurar e conhecer e prosseguir conhecendo o nosso Deus, né? A Bíblia mesmo incentiva isso. Olha só, irmãos, um versículo interessante aqui para nós lermos, ó.
Salmo 103, versículo 7. Salmo 103, versículo 7 diz assim: fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Note aqui, irmãos, duas coisas, ó, caminhos e feitos. Deus fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Olha só, irmãos, que interessante, né? Então uma coisa interessante é isso. Tem pessoas, irmãos, que só vão conhecer os feitos de Deus, os milagres, as bênçãos de Deus. Nós vemos que Moisés, irmãos, ele teve uma intimidade muito grande com Deus. Moisés, ele conheceu os caminhos de Deus, ou seja, a mente de Deus. É como se Moisés tivesse conhecido o coração de Deus. E o povo ali de Israel conhecido as mãos de Deus, as obras de Deus, os milagres de Deus. Como podemos aplicar isso nas nossas vidas? Irmãos, tem pessoas que só buscam as bênçãos de Deus. Tem vidas que só buscam os milagres de Deus, irmãos. Então tem vidas que a única coisa que vão receber é isso. Porque Deus é um Deus abençoador. Ele abençoa mesmo. Então tem vidas que vão conhecer as bênçãos de Deus, vão conhecer os milagres de Deus, mas não vão conhecer o coração de Deus, meus irmãos. Então, mais do que as bênçãos, nós temos que procurar conhecer é a vontade do Senhor. É conhecer o que Deus quer para as nossas vidas, o propósito de Deus nas nossas vidas. A Bíblia fala lá no Salmo 106 também, que muitos daquele povo lá que morreram no deserto, morreram por quê, irmãos? Porque tentaram a Deus no deserto, né? Não esperaram o conselho do Senhor. Não esperaram para saber a vontade de Deus, conhecer o coração de Deus, irmãos. Não esperaram. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então nós temos que conhecer a mente, o coração de Deus. Porque tem vidas que só quer procurar bênção, só quer procurar milagre, meus irmãos. Vai até encontrar, mas não vai saber a vontade de Deus para a vida delas. Porque só querem isso. E quem procura acha, né, irmãos? Se as pessoas só querem as coisas passageiras, as coisas terrenas, é isso que vão ter. Mas não vão experimentar o melhor de Deus, que é contemplar a Deus face a face como Jó, né? Antes, Jó falou, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Amém, meus irmãos? E aí Jó ficou abismado com a beleza de Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos aqui para a conclusão dessa aula abençoada, né? Vamos terminar um pouquinho mais cedo, mas já foi uma bênção do Senhor para as nossas vidas. Conclusão. Nessa lição, apresentamos algumas informações básicas sobre o contexto histórico e literário de Jó. Quanto ao seu gênero, o livro é de natureza poética. Isso é importante para a compreensão da própria estrutura como o livro foi organizado. Vimos que o livro apresenta princípios teológicos que transcendem o espaço e o tempo. Esses princípios são para todas as épocas e culturas. O que é demonstrado é que o conhecimento de Deus é o anseio de todo ser humano. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Toda honra, glória é do nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Essa foi a lição de hoje. Amém? Irmãos, é só o começo. É só a introdução, é só o começo. Eu sei que o começo é assim, né? É uma batalha, é uma luta, né? O começo é uma batalha espiritual também. Toda lição é uma batalha, né? Mas o começo, assim, também é uma batalha muito grande, irmãos. Mas com o tempo, assim, nós vamos deslanchando cada vez mais, né? A lição número 2, quarta-feira que vem, te espero aqui às 19h30. A lição número 2 é quem era Jó. Amém? Vamos aprender mais quem era Jó. Amém, meus irmãos? Então não perca, irmãos. Não perca esse trimestre, que com certeza vai ser uma bênção do Senhor. Participe com a gente aí, né? Divulguem o estudo bíblico para os seus amigos aí também. Eu creio que Deus vai levantar mais vidas para estar aí acompanhando, para estar aí sendo abençoados pela obra de Deus, né, meus irmãos? Temos os congregantes ali do Ministério Segundo o Coração de Deus, que todos estão aí, né, convocados para estar assistindo o estudo bíblico. Nós não obrigamos ninguém a nada, irmãos. Nós ensinamos, né? Nós pregamos, mas a pessoa faz o que quiser, né? Você que é congregante ali do ministério, que diz que não quer saber do estudo bíblico, irmãos, que não quer saber, né, que despreza, que rejeita, meus irmãos, está tudo nas mãos do Senhor. Nós vamos continuar aqui fazendo a nossa parte, e você, obreiro de valor, que está sempre aí atento, valorizando o estudo bíblico, pode esperar, porque a bênção é sua, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Essa foi a aula número 1, e muito mais nos esperam nesse trimestre abençoado, para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos orar aqui, agradecer a Deus. Se você perder alguma aula, nós vamos estar ali deixando no YouTube. Temos um canal no YouTube e nós vamos deixar ali todas as aulas, se Deus assim quiser, né?
no YouTube ali, para você não perder nenhuma aula. Se não comprou sua revista ainda dá tempo de comprar, amém? Vou colocar aqui a capa mais uma vez, ó. A capa da revista. Cadê a capa? Sumiu a capa. Tá aqui a capa, irmão. Vou colocar a capa mais uma vez, ó. Essa é a revista, amém? Se você não comprou, vai numa livraria evangélica mais próxima da sua casa e procura essa revista, ou então na internet. Glória a Deus, e creio que Deus vai estar nos abençoando grandemente, amém? Vamos estar orando e agradecendo ao Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai amado e querido, queremos aqui te louvar, bendizer e agradecer o nome santo do Senhor, meu Pai. Toda glória, honra, exaltação nós te damos, te agradecemos em nome de Jesus, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas. Queremos agradecer, meu Pai, porque nós cremos que nesse trimestre o Senhor vai estar respondendo muitas dúvidas, muitas perguntas que nós nos fazemos muitas vezes, meu Pai. E o Senhor vai estar nos ensinando a ser cada vez mais grato ao Senhor. E nós cremos, meu Deus, que o Senhor vai estar confortando, consolando muitos corações que já passaram por provações, estão passando ou ainda vão passar por provações, meu Pai. Toda glória, honra, louvor nós te damos. Nós te agradecemos nessa noite. Queremos abençoar cada vida que ouviu pelo aplicativo, cada vida que acompanhou pelo Facebook, que o Senhor possa estar abençoando cada um, meu Pai, para a glória, para a honra do seu nome. E desde já nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre, e que todos digam amém e graças a Deus. E não se esqueça, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Fiquem todos com Deus, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos?